Câmara Informa. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Estamos começando o Câmara Informa, né? Hoje tem também a sessão legislativa em Brasília, com várias propostas em discussão. Algumas outras sessões estão programadas também para essa semana, lá em Brasília, antes do recesso parlamentar, que deve começar a partir de quarta-feira, dia 23. Amanhã teremos sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no horário regimental de 18 horas e 30 minutos. Então você acompanha a partir de agora o Câmara Informa na Rádio Câmara e também na TV Câmara. Boa tarde, Pedro Mariano. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa programação neste momento através da Rádio Câmara e TV Câmara, como você já falou. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro, está no ar mais uma edição do Câmara Informa. Então vamos aos destaques da edição de hoje. Operação Se Cuida BC atuou durante todo o final de semana. Secretaria de Gestão Administrativa de Balneário Camboriú abre processo seletivo. Dezembro Verde é marcado pela conscientização de combate aos maus tratos aos animais em Camboriú. Prefeitura de Camboriú inicia campanha para ajudar a cidade de Presidente Getúlio. Mais 3 corpos de vítimas da enxurrada em Santa Catarina são encontrados. Em meio à alta de casos de Covid-19, Santa Catarina tem novas flexibilizações a partir de hoje. Isso tudo e muito mais agora no Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E a Operação Se Cuida BC atuou durante todo o final de semana em Balneário Camboriú. Equipes de fiscalização de posturas, vigilância sanitária, com apoio da Guarda Municipal, demais forças de segurança, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e até a Marinha do Brasil, procederam fiscalização preventiva e orientativa contra a Covid-19. Mais de 30 estabelecimentos foram visitados e orientados sobre o cumprimento dos decretos estadual e municipal que disciplinam as medidas sanitárias de funcionamento, como uso obrigatório de máscara, distanciamento social e proibição de aglomeração. Também foram verificados alvarás de funcionamento dos locais. Na sexta-feira passada, dia 18, um restaurante na Barra Sul foi interditado por 7 dias pela Vigilância Sanitária por descumprir o horário de funcionamento e as medidas sanitárias. O local foi multado em 16 unidades fiscais do município, ou seja, R$ 5.025,28 pela fiscalização de posturas. No sábado, dia 19, um clube na Barra Sul e um na rua 1926 foram interditados pela Vigilância Sanitária por descumprimento às normas sanitárias. Ambos foram multados pela fiscalização de postura. Um bar na rua 2550 foi multado pela fiscalização de postura e interditado pelo Corpo de Bombeiros. No domingo 20, uma conveniência na rua Campo Herê foi multada pela fiscalização de postura por problemas no alvará. Ao todo foram verificados 7 alvarás da Polícia Civil vencidos, foram realizadas 10 orientações para adequação pelo Corpo de Bombeiros e a operação dos fiscais de postura e guarda municipal está atuando também na Praia Central e nas praias agrestes, abordando e orientando sobre a obrigatoriedade do uso de máscara e para que se evite aglomerações. Obras programadas da EMASA terão uma pausa neste fim de ano. As obras programadas da Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA, terão uma pausa neste fim de ano, incluindo as frentes de trabalho de ampliação da rede coletora de esgoto. O recesso será do dia 24 de dezembro, ou seja, na próxima quinta-feira, até o dia 3 de janeiro do ano que vem, com o trabalho aí sendo retomado na segunda-feira, dia 4. A paralisação das obras neste período se dá devido ao grande fluxo de veículos na cidade, evitando assim mais impacto na mobilidade urbana. Já as obras decorrentes dos serviços emergenciais, como vazamentos de água e esgoto ou denúncias, seguirão normalmente. E as apresentações natalinas itinerantes seguem até quarta-feira. Moradores e turistas de Balneário Camboriú podem assistir às apresentações natalinas pela janela de suas casas, das 18h30 até as 21h30. As apresentações são itinerantes e fazem parte do programa BC Encantando Você.
2 caminhões iluminados e decorados com atrações musicais, Mamãe Noel, Papai Noel, Gnomo natalino a bordo. Nesta segunda-feira, o show itinerante com a banda de instrutores escolares do Centro Educacional de Atendimento no Contraturno, SEAC Projeto Oficinas. O itinerário completo está no site da Prefeitura, bc.sc.gov.br. O BC Encantando Você é organizado pela Fundação Cultural e Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú. Secretaria de Gestão Administrativa de Balneário Camboriú abre processo seletivo. A iniciativa visa a contratação por prazo determinado de engenheiros, instrutores de oficinas, médicos e demais cargos para o ano de 2021. As inscrições poderão ser feitas até às 16 horas do dia 7 de janeiro do ano que vem. O edital completo encontra-se no site da Prefeitura de Balneário Camboriú, que é o bc.sc.gov.br. Eu repito, o site para mais informações a respeito do processo seletivo da Secretaria de Gestão Administrativa está no bc.sc.gov.br. Rádio Câmara FM 101,5. Consumidores projetam inflação de 5,2% para os próximos 12 meses. Vamos conferir a informação. Os consumidores brasileiros estão projetando o aumento da inflação para os próximos 12 meses. A expectativa é que a taxa acumulada fique em 5,2%, a maior desde dezembro de 2015. A expectativa da inflação dos consumidores foi medida pela Fundação Getúlio Vargas em uma pesquisa de opinião feita neste mês. A economista da FGV, Renata de Melo Franco, avalia que o aumento da mediana de inflação dos consumidores brasileiros para o próximo ano acende o alerta para as autoridades monetárias, embora já fosse esperado por causa das pressões nos preços observadas nos últimos meses, especialmente nos alimentos. Outro ponto também importante é que a faixa de renda mais baixa, ou seja, de famílias que ganham até R$ 2.100, teve a maior variação entre o mínimo observado nesse ano e esse mês de dezembro. É importante notar que essa faixa de renda também é a que tem o maior nível de expectativa de inflação, de 5,9%. Isso mostra que o impacto dos choques dos preços que ocorreu nesse ano de 2020 foi maior, foi mais sentido por essas famílias de menor renda. Para os próximos meses, a economista acredita que a expectativa de inflação pode continuar subindo, porque os consumidores ainda estão bastante preocupados com os choques de preços, principalmente de itens essenciais para o consumo. Mas, segundo ela, se a inflação ficar controlada, há chances para os consumidores projetarem taxa de inflação mais próxima da meta estabelecida pelo Banco Central. A meta para a inflação oficial acumulada em 2021, definida pelo Banco Central, é de 3,75%, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, de 2,25% a 5,25%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Rádio Câmara FM. A Prefeitura de Camboriú iniciou nesta segunda-feira, dia 21, a arrecadação de fraldas descartáveis de qualquer tamanho para enviar à cidade de Presidente Getúlio, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas da última semana. As doações podem ser entregues até esta quarta-feira, dia 23, às 3 horas da tarde, na Prefeitura de Camboriú e na sede da Defesa Civil, que fica na rua São Paulo, de número 795, no bairro Santa Regina, anexa aí ao Batalhão do Corpo de Bombeiros. Na manhã desta segunda, o município, através de uma doação de um empresário da cidade, enviou 3 caminhões de água potável para a cidade do Alto Vale do Itajaí. São 60 mil litros de água que irão auxiliar no abastecimento de emergência das comunidades mais atingidas. E ainda falando sobre a enchente no Vale do Itajaí do Norte, também no Alto Vale do Itajaí, mais 3 corpos de vítimas da enxurrada foram encontrados. A informação é do Corpo de Bombeiros. Isso foi na cidade de Presidente Getúlio e foi na tarde de hoje, segunda-feira. Segundo os bombeiros, o Instituto Médico Legal faz o trabalho de recolhimentos das pessoas achadas e que ainda não possuem a identificação delas.
As vítimas encontradas nesta segunda-feira são 2 mulheres e um homem. Ele e uma das mulheres foram achados no início do bairro Ribeirão Revólver, o mais atingido pela enxurrada lá em Presidente Getúlio. Com isso, o número de vítimas que morreram por causa da enxurrada que atingiu o Vale do Itajaí entre quarta-feira, dia 16 e quinta-feira, 17 da semana passada, subiu para 20, sendo 17 em Presidente Getúlio, 2 mortes em Rio do Sul e uma em Ibirama. De acordo com o relatório mais recente da Defesa Civil, divulgado às 11 horas de hoje, em Presidente Getúlio há 147 pessoas desabrigadas e 8 desalojadas. Em Ibirama são 16 desabrigados e 64 desalojados. Em Rio do Sul, 21 desabrigados. Ainda no Vale do Itajaí, há 80 desalojados em Lontras. Já no sul do estado, em Siderópolis, há 3 pessoas desalojadas. O trabalho de busca dos bombeiros voluntários e militares e cães farejadores continua. Cerca de 100 soldados do Exército também ajudam. Voluntários trabalham em casas e ruas atingidas pela lama. Também nesta segunda-feira, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública em Presidente Getúlio, Rio do Sul e também na cidade de Ibirama. E equipes do governo continuam os trabalhos no Alto Vale do Itajaí. Vamos conferir a informação. O governo de Santa Catarina continua atuando na região do Alto Vale do Itajaí em apoio às famílias atingidas pelas fortes tempestades da última semana. O relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta segunda, dia 21, contabiliza 17 óbitos, sendo 14 em Presidente Getúlio, 2 em Rio do Sul e 1 em Ibirama. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar seguem as buscas a 4 desaparecidos. A operação integrada está sendo realizada pelo Grupo de Ações Coordenadas, instalado em Rio do Sul. Além da Defesa Civil e Bombeiros, também fazem parte do grupo as Polícias Civil e Militar, Instituto Geral de Perícias, Celesc, Cidasc, Epagre, Secretaria de Estado da Saúde, entre outros. O chefe da Defesa Civil, Aldo Batista Neto, fala sobre os atendimentos e assistência às vítimas e o restabelecimento dos serviços. A Defesa Civil do Estado, em parceria com a Defesa Civil Nacional e os municípios, estabeleceu lógicas e trabalho integrado. A Defesa Civil Nacional irá entrar com o recurso financeiro necessário para que os municípios possam contratar os serviços de limpeza da cidade, retirada de entulhos, recuperação de vias, recuperação de pontes, reconstrução de equipamentos públicos como escolas e postos de saúde. A intenção é ainda esta semana repassar aos municípios recursos financeiros para poderem realizar as contratações emergenciais para a prestação desse serviço. Dessa forma, iremos amenizar o sofrimento imposto por mais esse desastre e reabilitar as cidades após este evento. Até esta segunda, 25 municípios enviaram informações de ocorrências provocadas pelas tempestades. As famílias atingidas receberam 8.000 itens como colchões, kits de acomodação, limpeza e higiene, água potável e cestas básicas. Rio do Sul, Ibirama, Aurora, Vidal Ramos, Palhoça, Apiúna e Ascurra encaminharam o decreto municipal de situação de emergência e Presidente Getúlio já tem reconhecimento federal do estado de calamidade pública. A Defesa Civil recomenda não transitar em áreas alagadas. A atenção deve ser redobrada para sinais como rachaduras, paredes inclinadas, portas e janelas com dificuldade para fechar, são alguns desses indícios. Já nas proximidades de barrancos ou encostas devem ser observados postes e árvores inclinadas que indicam movimentação do solo ou risco de deslizamento. Quando constatado qualquer sinal de problema, a indicação é deixar o local e acionar a Defesa Civil Municipal ou o Corpo de Bombeiros Militar. De Florianópolis, Fabiana Delis. Só reforçando então a informação, na tarde de hoje foram encontrados 3 corpos em Presidente Getúlio, ou seja, o número de mortes em decorrência das enxurradas chegou agora a 20. Uma pessoa ainda continua desaparecida, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. E estão abertas as inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal Campus Camboriú. Por isso, com a gente agora na linha, Maria Olandina Machado, que é diretora do Ensino, Pesquisa e Extensão. Boa tarde, dona Maria, seja muito bem-vinda à nossa programação.
Oi, boa tarde. Eu estou ouvindo bem baixinho a sua voz. Tá, enquanto a gente vai conversando, a gente vai ajustando esses detalhes técnicos. Mas, Dona Maria, fala pra gente quantas vagas estarão disponíveis para a população. Ok, nós temos 245 vagas para 4 cursos técnicos integrados ao médio. São 105 vagas para o curso de agropecuária, 35 vagas para o curso de controle ambiental, 70 vagas para o curso de hospedagem e 35 vagas para o curso de informática. Agora, em função da pandemia de coronavírus, não vamos ter, então, o exame de classificação nesse ano, professora? Exatamente. Infelizmente, a gente não tem como fazer a prova. Aqui o Campus Camboriú é o mais procurado. A gente tem em torno de 1.500, 1.600 candidatos, com 55 pessoas por sala. Então, impossível da gente fazer a prova, e esse ano a gente vai fazer sorteio. Aliás, nós somos a única instituição que faz sorteio para o ensino integrado, né? Porque o IFSC, que é de Itajaí, Florianópolis, e a UFSC, que tem o curso do Colégio de Aplicação, faz sorteio já há muito tempo. Agora, como vai funcionar esse sorteio, professora? Então, o sorteio ele vai ser feito de forma eletrônica. O processo vai ser todo online e pode ser assistido por quem quiser. Eu solicito que quem quiser mais informações tenha o esquema da forma do sorteio na página do ingresso. Tá lá, ingresso.ifc.edu.br, tem todas as informações de como acontecerá o ingresso. Perfeito. Então, professora, como é que a inscrição, vamos repetir, por favor, como é que faz? Ok. A inscrição é feita por esse site também. Eu vou repetir para ficar bem gravado. Sim, por gentileza. ingresso.ifc.edu.br. A inscrição é toda online. Ele vai ter um link ali para se cadastrar e depois se inscrever no curso que tiver interesse. E aí ele vai escolhendo as opções. Nós temos também as cotas, as ações afirmativas. E caso a pessoa tenha dúvida, lá tem um formulário em que a pessoa vai respondendo algumas questões, e essas questões vão dizer, você tem que se inscrever em tal cota, né? Então, para quem estuda escola pública, ele tem o direito de se inscrever em cotas, nas várias cotas que temos ali, ou então ele se inscreve de forma geral, né? E aí ele concorre com a ampla maioria. Bacana, professora. Essas inscrições, elas podem ser feitas até que dia? E eu também gostaria de saber o horário do sorteio no dia 14 de janeiro. Ok. As inscrições, podem ser feitas pela internet, ou então, quem não tem acesso, nós também estamos atendendo no campus pessoalmente, né? Das 7h30 às 13h30. Sim. Só que até nessa quarta-feira, dia 23, depois a gente vai ter um recesso e voltamos no dia 4. No dia 4. Só que as inscrições do integrado vão até dia 8. 8 de janeiro é o último dia para se inscrever. Aí o sorteio acontece no dia 14. Qual horário que a população pode acompanhar e qual canal? Perdão, eu não ouvi. Aí as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de janeiro. 8 de janeiro. Isso. O sorteio acontece no dia 14. Qual o horário do sorteio e por onde as pessoas poderão acompanhar este sorteio? Pelo site do ingresso vai ter o link para o sorteio. E qual o horário do sorteio, professora? Não está definido ainda o horário. Perfeito. Agora, professor, existe já... Como é que está essa questão da Covid-19 aí para o Instituto Federal em Camboriú? Vamos ter aula presencial no próximo ano? Qual é a perspectiva, qual é a previsão? Para as aulas presenciais? Isso. Ainda não temos previsão. A gente tem lá o comitê de crise com um plano de contingência, e ele leva em consideração vários critérios. Um deles é a taxa de transmissibilidade, tem a taxa de ocupação dos leitos. Enfim, quem define a nossa volta é o comitê de crise.
Na nossa página tem uma página específica sobre esse comitê e sobre o plano de contingência também. E assim, ele prevê várias fases, né? Então, uma das fases, quando a gente retomar com os cursos superiores primeiramente, depois eles vão fazendo com menores turmas, com os cursos dos terceiros anos, né? Da maioridade para a menoridade. Ok, então deixa a gente agradecer a sua participação no Câmara Informa de hoje, Maria Holandina Machado, ela que é diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal Campus Camboriú. Muito obrigado pelas informações e a qualquer momento a senhora pode nos chamar aqui, né? Nós como emissora pública, nós estamos à disposição também do IFC. Perfeito. Eu só queria lembrar também que a gente está com outro processo aberto, que começou segunda-feira, que é para os cursos subsequentes. Para quem já tem o ensino médio e gostaria de fazer uma qualificação, nós temos 3 cursos abertos: Segurança do Trabalho, Defesa Civil e Transações Imobiliárias. São cursos bem interessantes, todos voltados para a região, e eles também estão abertos, são gratuitos e também acontece por sorteio. Na mesma página, ingresso.ifc.edu.br, as pessoas encontram as informações. Valeu, obrigado, professora. Boa semana de trabalho para todos vocês, até quinta-feira, né? Aliás, até quarta, né? Até quarta, né? Até quarta. Muito obrigada pelo espaço. E um Feliz Natal, professora. Boas festas para vocês. Boas festas. Abraço. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Educação. Ainda falando de educação, nós vamos trazer uma matéria agora do governo do estado, porque o governador entrega a premiação da 2ª edição do Prêmio Honestidade nas escolas públicas estaduais. O governador Carlos Moisés entregou na manhã desta segunda-feira, dia 21, a premiação da 2ª edição do Prêmio Honestidade nas Escolas Públicas Estaduais de Santa Catarina. Foram premiados os desenhos mais criativos a partir do tema O que é ser honesto? O concurso busca despertar valores como cidadania, ética e integridade dos alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, como destacou Carlos Moisés. A ideia é de aproximar esse ambiente político também, de recebê-los aqui, mostrar que pessoas comuns, como eu e como outros políticos também, podem estar na administração pública, fazendo o correto, fazendo o que é ético, o que é honesto, e isso vai mostrar para as crianças que esse espaço pode ser conquistado por elas também. É uma grande semente para a integridade do dia a dia, para as ações de honestidade, para serem valorizadas, mas ao mesmo tempo também uma aproximação com o ambiente político. A secretária executiva de Integridade e Governança, Nayara Augusto, afirmou que debater ética e integridade de forma lúdica contribui para a formação de cidadãos comprometidos com esses valores. Nós trabalhamos a ética e integridade no setor público, mas a gente precisa entender que essa perspectiva precisa permear toda a sociedade. Quando nós cuidamos do futuro de Santa Catarina, nós estamos garantindo que os resultados dessa gestão, comprometimento dessa gestão com a integridade, com a transparência, sejam percebidos também no meio social. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, o prêmio marca a trajetória das crianças e gestores que participaram do concurso. O reconhecimento às nossas crianças que participaram, às nossas escolas que se engajaram na ação desse ano. O projeto nasceu ano passado como uma ação piloto, aqui na região da Grande Florianópolis, e esse ano nós expandimos e demos a oportunidade para todas as escolas do estado participarem. Então, quando nós chegamos nesse momento de materializar a entrega, é uma forma de o estado reconhecer tanto as escolas que participaram, os gestores, as coordenadorias regionais, mas principalmente as crianças. Nesta edição, 122 alunos e 45 professores de 30 escolas de 26 municípios participaram do prêmio. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Ainda falando sobre educação, o município de Camboriú encerra o ano letivo, seguindo o calendário escolar previsto para 2020. A Secretaria de Educação de Camboriú concluiu o ano letivo na última sexta-feira, dia 18. A data também marcou o último dia de atendimento à comunidade nas escolas e centros de educação infantil da Rede Municipal de Ensino. Na sexta-feira, dia 18, também foram divulgados os resultados finais das unidades através dos grupos de turmas na plataforma do WhatsApp e esclarecidas dúvidas dos pais que não possuem acesso
a informação. Informação. Aí acesso à internet, né? A informação vem agora. Então os pais que não possuíam acesso à internet também foram esclarecidos sobre eventuais dúvidas na educação em Camboriú. Agora atenção, né? Faleceu aqui em Balneário Camboriú o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e também ex-prefeito Álvaro Silva. O Álvaro Silva, para quem está acompanhando na TV Câmara, inclusive nesse momento, está vendo imagens de um programa Memória ABC, em que ele foi entrevistado pelo Aderbal Machado, né? Um programa que a gente vai veicular também em memória a essa grande liderança, né, de Balneário Camboriú, cuja família veio para cá ainda um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Tiveram comércio aqui em Balneário Camboriú, seu Bruno, a dona Rosinha, e o Álvaro continuou, né, toda essa situação da família. Foi vereador, então, da primeira legislatura da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, a Câmara que foi instalada oficialmente no dia 15 de novembro de 1965, um ano e alguns meses depois da emancipação político-administrativa do município. Aí Álvaro, depois, ele foi escolhido presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, e em 1969, quando aconteceu o assassinato pela ditadura militar do primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú, Higino João Pio, o Álvaro Silva assumiu, né, o papel provisoriamente de prefeito da cidade de Balneário Camboriú. Naquele tempo não existia, ainda não era escolhido, não existia a figura do vice-prefeito. Então quem assumia era o presidente da Câmara em caso de impedimento do titular. E o Álvaro Silva faleceu então hoje de infarto aos 82 anos. Empresário, né? Um dos fundadores, a gente pode dizer também, de Balneário Camboriú, foi daquelas pessoas que lutaram, né, para que houvesse a emancipação político-administrativa de Balneário Camboriú. Lembrando, o primeiro presidente da Câmara de Vereadores, assumiu a prefeitura interinamente, né, com o assassinato do então prefeito eleito, primeiro prefeito eleito, Higino João Pio. Aos familiares do Álvaro, nós desejamos nossas condolências, né? Foi vítima de infarto, portanto, aos 82 anos de idade. Exatamente. E a TV Câmara, Elias, exibe hoje às 19h50, ou seja, 7:50 da noite, o Memória ABC, que foi gravado aqui o ano passado, com o Álvaro Silva, aí, com todas as informações, contando a história, justamente todo esse relato histórico que você fez agora, da emancipação político-administrativa de Balneário Camboriú, da criação ou da fundação da Câmara de Vereadores. Então, hoje, 7:50 da noite, ou 19h50, a TV Câmara exibe o Memória ABC, gravado aqui no ano passado com o jornalista Aderbal Machado. Rádio Câmara FM 101,5. Agora são 5h59. Dezembro Verde é marcado pela conscientização de combate aos maus tratos aos animais em Camboriú. Em alusão a esse Dezembro Verde, o município de Camboriú está em alerta para a conscientização da comunidade sobre as graves consequências do abandono e maus tratos aos animais. Atualmente, além das castrações, Camboriú também ampliou os atendimentos médicos veterinários, firmou o termo de compromisso para a compra de remédio e realização de exames de graça e formalizou também as parcerias com entidades não governamentais de defesa aos animais. Estima-se que o Brasil tem atualmente 55.200.000 de cachorros e 22 milhões de gatos. Dezembro Verde é uma campanha de conscientização brasileira realizada em vários municípios como foco de combater o abandono e os maus tratos contra os animais. Vale lembrar, né, que o abandono de animais no Brasil é considerado um crime. E ainda com mais informação aqui no Câmara Informa desta segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Agora são 18 horas. Continuamos dando sequência ao nosso programa, trazendo a informação que o EMOSC lança a campanha de Natal. Historicamente, neste período de festas, as doações diminuem, podendo assim afetar
os atendimentos às solicitações de transfusões pelos hospitais e clínicas do Estado. Na intenção de ampliar a captação de doadores de sangue, este ano os hemocentros de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Lages e Joinville estarão abertos nos dias 24 e 31 de dezembro, no período da manhã. As unidades de coleta de Jaraguá do Sul e Tubarão, por dificuldade de logística, estarão fechadas. As doações são realizadas mediante agendamento prévio, uma vez que é imprescindível manter o distanciamento social devido aí à pandemia. Os agendamentos são feitos via site emosc.org.br. Vou repetir, emosc.org.br. Saúde. E os doutores da alegria destacam a fé e esperança, em especial de Natal. Um dos momentos mais aguardados nas festas de final de ano é o da troca de presentes. E tem muitas famílias e amigos que não abrem mão do tradicional amigo oculto, que proporciona descontração, carinho e abraços. Mas em tempo de pandemia da Covid-19, como manter a brincadeira sem contato físico? É possível com a ajuda da internet. Já existem sites que possuem todas as ferramentas para a realização da brincadeira de modo virtual e de forma gratuita. Basta se cadastrar e criar um grupo. Os convites podem ser feitos por meio das redes sociais. A jornalista Mariana Sucupira, de São Paulo, adora participar de Amigo Oculto. Ela acha mais prático e agora também mais seguro por causa da pandemia fazer a brincadeira de forma online. O Amigo Secreto Online já é uma ferramenta que eu escolho há algum tempo, porque aqueles papeizinhos tem muita chance de em algum momento dar errado. É bem mais fácil fazer ele de forma online, cada um já da sua casa. Agora, nesse ano, nesse novo normal, é o mais seguro por enquanto. Marcelo Abrileri criou um site de Amigo Oculto Online e conta que a procura este ano aumentou, especialmente de empresas. Brincadeiras online ganharam bastante espaço, né? E com isso o Amigo Secreto também ganhou visibilidade. Tivemos muitas empresas que estão nos procurando para fazer a brincadeira online. Tudo isso é bastante interessante, melhora aí para o participante, né? Com opções não só de compra de presente, como também de forma de entregar o presente. A baiana Raimunda Carla não vai deixar de fazer a brincadeira com a família, mas com todos os cuidados para não colocar a saúde de ninguém em risco. Nós vamos fazer o nosso Amigo Secreto presencial, com responsabilidade, mantendo distância, mantendo os cuidados, usando máscara, o distanciamento, álcool em gel por toda parte, mas vamos fazer o nosso Amigo Secreto presencial. É mais calor humano, mesmo sem abraço. No Amigo Oculto Online, o próprio site faz o sorteio dos nomes e comunica ao participante quem ele tirou. Dá para escolher também o presente e estipular valores por meio da ferramenta. A entrega pode ser feita pelos Correios. Com produção de Deográcia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Rádio Câmara FM 101,5. Entrevista. Agora são 18h04, 18h04. Com alta do IGPM, especialistas recomendam negociação do aluguel. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com Aldo Novaes, que é especialista em direito processual civil. Doutor Aldo, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Doutor Aldo, pois é uma preocupação. Eu estava vendo aqui alguns números, algumas projeções de que esse reajuste poderia ser até superior a 20%, imagine, né, numa situação conturbada como vivenciamos hoje no Brasil? Sim, aumentou para 24% está hoje atualmente, né? É um aumento que ficou para a história, com certeza é um dos aumentos mais significativos aí dos últimos anos. Se nós falarmos e com isso, consequentemente, afeta todos os contratos de aluguéis aí, né? Tanto comercial quanto residencial. Se nós falarmos em Balneário Camboriú, que é um aluguel já bastante alto, principalmente o comercial, vamos dizer, até para o ouvinte ter uma ideia, né? Uma loja que paga, por exemplo, hoje 10 mil de aluguéis, então passaria a pagar mais, se for levado em consideração
pura e simplesmente essa revisão aí, né, do IGPM, seria mais praticamente R$ 2.500, seria de 10 pularia para 12.500 mais ou menos, né? Exatamente, é um aumento muito significativo, ainda mais considerando o momento, né, tão delicado que tanto as pessoas físicas quanto as próprias pessoas jurídicas, o comércio aí, né, tá sentindo a situação financeira não está acompanhando esse reajuste. Então, muitas pessoas estão tendo dificuldade realmente em pagar e arcar com o que havia comprometido inicialmente no contrato de aluguel. Então, estão enfrentando esse problema. Mas o que nós orientamos, Elias, é tentar fazer um acordo com o locador para que haja uma alteração do índice de reajuste. De repente, colocar o INPC, que é uma correção também um pouco menor e mais coerente, vamos dizer assim, de acordo com a inflação. Essa é a opção que a gente tem dado. Porque, assim como a gente já havia orientado em outras oportunidades, no começo da pandemia, ali, com relação à matrícula escolar, é uma situação muito delicada, porque tanto o locador quanto o inquilino, eles contrataram isso, né, combinaram esse reajuste, e é um reajuste legal. Entretanto, ninguém esperava que ia ter um aumento tão grande e também ninguém esperava que a situação financeira das pessoas ia estar tão delicado nesse momento da pandemia. Então, acredito que o locador também não tem interesse que o inquilino não consiga arcar com essas mensalidades. Então, é bom que as duas partes ajam aí com bom senso para que façam esse acordo. Agora, Aldo, de acordo com as informações da Fundação Getúlio Vargas, em outubro o IGPM... Me ouvindo agora? Alô, Aldo? Olá. Opa, ouvindo perfeito agora? Eu acho que ele está só me ouvindo, eu não sei, tem algum problema aí que ele não está conseguindo ver o microfone do Pedro, mas eu vou refazer. O Pedro está ouvindo agora, doutor Aldo? Então, agora eu acho que o problema foi geral, Elias. Foi geral. Mas vamos... Elias? Opa, está ouvindo, doutor? Estão ouvindo? Agora Nós sim, estamos te ouvindo. Está ouvindo? Fala, Pedro. Doutor, de acordo com as informações da Fundação Getúlio Vargas... Alô? Não, vamos tentar restabelecer o contato, né, contato Elias? com o doutor Pedro, né? Deu problema aqui na nossa híbrida. Doutor Aldo. O doutor Aldo, né? Doutor Pedro. Doutor Pedro, Não, já voltamos ao contato com o doutor Aldo, porque ele estava explicando para nós uma situação bastante complicada, né? Porque, assim, quando da pandemia, alguns proprietários de imóveis decidiram não reajustar o aluguel naquela ocasião, mas ali estava num percentual de reajuste à base aí de menos de 5%, né, do IGPM. Aí com toda essa inflação, depois a gente vai saber como é que funciona esse índice, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Médio, né? Aí com todos esses problemas, a alta da inflação, a alta do custo da alimentação e outros fatores que realmente acabaram influenciando e chegando a esse índice de 24% para o aluguel. Agora imagine, então a pessoa lá deixou de fazer o reajuste do aluguel na base aí dos menos de 5% e agora praticamente 1/4 do valor do aluguel ele teria que pagar a mais. Doutor, então a gente pergunta para o senhor, quando começou a pandemia, e aí já aconteceu negociação, teve pessoas que combinaram, não dá para pagar agora, vamos fazer o reajuste só em janeiro. Quer dizer, elas acabaram sendo prejudicadas, porque lá em maio, por exemplo, o índice, o IGPM, não era esse que está sendo anunciado hoje, né? Não estamos conseguindo falar então com o doutor Aldo Novaes, mas a gente vai voltar numa outra oportunidade, até para que ele possa explicar, que é o índice geral de preços médio, né, que é um conjunto que faz com que chegue esse índice. Mas como o doutor Aldo Novaes que é especialista em direito processual civil, estava esclarecendo, o ideal é que cada locador faça o contato direto com o locatário e renegocie, né? Imagine você, não temos uma previsão de uma temporada muito boa, né, para
para o nosso litoral catarinense, Balneário Camboriú não foge a essa regra. Imagine você ter que encarar um aluguel num percentual, como está sendo anunciado, quando a inflação não chegou a 5%. Então é complicado, né? Eu acho que aí vai também do bom senso do próprio proprietário do imóvel, o locador, de abrir mão, de negociar, de chegar a um acordo, né? Para que também o locador não deixe o imóvel e que ele também não perca uma renda, porque nessa época de situação, um valor muito alto, ninguém vai com certeza querer continuar alugando. Exatamente, Elias. E esta justamente foi a orientação dada, né, aos locadores para que fosse feita essa renegociação, para que justamente eles não perdessem esta renda, principalmente aqui em Balneário Camboriú, que tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né, Elias? Perfeito. Vamos continuar falando de economia? Vamos, 18 anos, mas antes a Rafa já está lá no... Ah, a Rafa já está pronta, é verdade. Hoje segunda-feira, a partir das 18h30, logo após aqui o Câmara Informa, nós temos a Rafaela Dalago, né, com o Vitrine. A Rafa já está lá nos estúdios do Vitrine para falar conosco. Alô, Rafa, tudo bem? Boa tarde. Oi, Pedro. Oi, Elias. Tudo certinho por aqui? Pois é, daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde, inicia o Vitrine, hoje então pela TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. O nosso assunto hoje, a nossa conversa, é com a Gabriela Santos. Ela que é fotógrafa especializada e trabalha, né, com fotografias femininas. Ela é do município de Camboriú e há algum tempo ela já vem desenvolvendo esse trabalho. O foco dela é justamente auxiliar as mulheres à autoaceitação, ao empoderamento, a se reconhecerem nas fotografias e entenderem o quanto são bonitas, o quanto são empoderadas. É um trabalho muito bacana que daqui a pouquinho então a Gabi vai estar com a gente pelo Zoom para explicar tudo, como é que funciona o processo, como você pode conhecer um pouquinho sobre esse tema. Ah, bacana, hein, Rafa? Agora fala para nós, já que o foco da exposição é justamente mostrar a mulher como ela é, ou trabalhar essa questão da autoaceitação, também qual que é o objetivo do Vitrine em trazer esta convidada? Pedro, é justamente isso, sabe? É trabalhar a arte, que é a fotografia, essa forma de cultura, para auxiliar, então, na aceitação das pessoas. Hoje a gente vê um mundo, uma sociedade que costuma julgar tanto, que várias vezes a gente para e começa a pensar, poxa, mas o meu corpo não é legal, mas o meu rosto é assim, mas eu merecia uma plástica aqui, eu tinha que colocar um botox, eu tinha que fazer alguma coisa no rosto, e às vezes a gente não percebe o quanto o nosso corpo é lindo, o quanto nós somos bonitos, e isso acontece principalmente com as mulheres, com todo esse padrão estético que a sociedade acaba impondo. Por isso, então, trazer a cultura, a arte da fotografia e esse tema tão relevante para o Vitrine de final de ano, que é principalmente aí agora no verão, que é quando as mulheres mais sofrem aí um alto preconceito, eu costumo dizer, às vezes não colocam shorts por vergonha, não colocam um biquíni, não vão à praia. Então todo esse trabalho aí usando a arte, a fotografia e o autoconhecimento, o empoderamento feminino para auxiliar então as mulheres não só do nosso município, mas de toda a região que acompanham a TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Perfeito, parece que hoje a Rafaela está de rasteirinha, né? Está mais baixa do que normalmente, a gente vê quem está vendo na TV Câmara pode ver também na medida ali do monitor, né? Né, Rafa? Pois é, gente, não dá para usar salto por aqui não, porque o estúdio já está programado, já está ajeitadinho, então a gente se contenta aí com uma rasteirinha em alguns dias. Tem que aceitar a rasteirinha, né, Rafa? A gente aceita a rasteirinha, não tem problema. Para quem tá só pela rádio, gente, a minha altura aí, ela é considerável, sabe? Passa de 1,80 m e a TV do estúdio não tá preparada para mim, quem sabe no futuro. Pois é, não foi o Mauro que deu a rasteirinha nela, né? E o Vitrine começa a que horas, Rafa? Começa às 6h30, Pedro. Então eu aproveito tanto para convidar você e o Elias para acompanhar, mas todo mundo que está ligadinho aí na TV e rádio nesse momento. Até mais, então. Até mais. Muito bem, agora vamos falar de economia, né, Pedro? Tem mais economia pintando no pedaço. Nós falamos aí dessa reposição que em termos é legal, né? Ou desse reajuste do aluguel em 24%. Agora, os consumidores estão projetando uma inflação de 5,2% para os próximos 12 meses. Vamos conferir?
Os consumidores brasileiros estão projetando o aumento da inflação para os próximos 12 meses. A expectativa é que a taxa acumulada fique em 5,2%, a maior desde dezembro de 2015. A expectativa da inflação dos consumidores foi medida pela Fundação Getúlio Vargas em uma pesquisa de opinião feita neste mês. A economista da FGV, Renata de Melo Franco, avalia que o aumento da mediana de inflação dos consumidores brasileiros para o próximo ano acende o alerta para as autoridades monetárias, embora já fosse esperado por causa das pressões nos preços observadas nos últimos meses, especialmente nos alimentos. Outro ponto também importante é que a faixa de renda mais baixa, ou seja, de famílias que ganham até R$ 2.100, teve a maior variação entre o mínimo observado nesse ano e esse mês de dezembro. É importante notar que essa faixa de renda também é a que tem o maior nível de expectativa de inflação, de 5,9%. Isso mostra que o impacto dos choques dos preços que ocorreu nesse ano de 2020 foi maior, foi mais sentido por essas famílias de menor renda. Para os próximos meses, a economista acredita que a expectativa de inflação pode continuar subindo, porque os consumidores ainda estão bastante preocupados com os choques de preços, principalmente de itens essenciais para o consumo. Mas, segundo ela, se a inflação ficar controlada, há chances para os consumidores projetarem taxa de inflação mais próxima da meta estabelecida pelo Banco Central. A meta para a inflação oficial acumulada em 2021, definida pelo Banco Central, é de 3,75%, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, de 2,25% a 5,25%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Rádio Câmara FM 101,5. Entrevista. Agora 18 horas e 17 minutos, 18 e 17, a gente recebe aqui no Câmara Informa desta segunda-feira o secretário de Turismo, Valdir Walendowski. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde, secretário. Nossa híbrida, infelizmente, com problema, né? Estava funcionando normalmente, daqui a pouquinho, normal, né, Elias? Daqui a pouquinho ela entrou em choque, em estado térmico. Depois da projeção da inflação ali, do IGPM, ela parou. Parou e já, claro, obviamente, nossos trabalhadores que cuidam da parte operacional aqui da Câmara já estão em recesso, né? Menos o pessoal que é terceirizado, no caso nós aqui da TV Rádio Câmara, que continuamos trabalhando, mas já vamos tentar movimentar o terceirizado também, que faz a manutenção da mesa, para que ele possa vir até aqui para exatamente fazer essa correção e que a gente possa, né, trazer as nossas entrevistas, como nós temos feito agora por ocasião da pandemia, via telefone. Então, e o secretário Valdir Walendowski, entre outras coisas, iria falar sobre a reestruturação da faixa de areia e o que isso significa para o turismo de Balneário Camboriú, também a questão da temporada de verão, né? Já tem gente comentando que vamos de mal a pior, ou não teremos uma temporada dentro daquela expectativa que se imaginava. Rede hoteleira, pessoal, também está muito preocupado com referência à ocupação. Existe também por parte do Ministério Público, né, para que Santa Catarina, que o governador do estado não volte atrás e desista daquele seu último decreto, permitindo, né, a totalização de ocupação de leitos na rede hoteleira de Santa Catarina, exatamente para salvar economicamente o nosso turismo. Mas tudo isso é coisa que vai ser, evidentemente, confirmada, conversada, e quem sabe a gente possa ter então informações mais precisas. Já estamos com o secretário na nossa linha. Secretário Valdir Walendowski, boa tarde. Está nos ouvindo, secretário? Vamos ver se o secretário está nos ouvindo aqui. A princípio, né? A princípio também não, né, Pedro? Mas fazer o quê, né? Vamos lá, vamos tentando aos pouquinhos, ajeitando aqui para ver. Vamos ver. Agora parece que sim, agora o secretário iria ouvir. Se ele está na linha, vamos tentar aqui, né? Como a gente faz aqui tudo no improviso. Quando se faz ao vivo é assim mesmo, né?
faz no improviso e tentando sempre a melhor maneira. O secretário está ouvindo agora? Secretário Valdir Valendowski? Não está ouvindo. Então, já desistimos de fazer ligação hoje, até que tecnicamente seja restaurado aqui a questão da nossa híbrida, né? O contato. Dá pra gente adaptar também, ó. Vamos lá. Oi, tá ouvindo? Tá. Vamos tentar no telefone comum da secretaria. Eu acho que vamos tentar, né? Eu acho que fica até melhor para a gente possa abordar, então, esses assuntos com o secretário de Turismo de Balneário Camboriú. Lembrando que na última sexta-feira nós tivemos o lançamento aqui, a liberação da licença ambiental, né, para a reestruturação da nossa faixa de areia. O pessoal tem feito assim várias... A gente comentou muito, sempre falou muito em engordamento. Agora se falou em restauração, né, restaurar a areia perdida em Balneário Camboriú, né, daqueles que conhecem a cidade há muito mais tempo, sabem que a largura era bem maior do que essa que a gente vê hoje em dia. E aí também se falou em reestruturação, que a praia seria praticamente dobrada ou até triplicada no que nós tínhamos hoje. E aí o próprio governador, quando fez o seu pronunciamento na sexta-feira aqui em Balneário Camboriú, até brincou, né, com essa questão de engordamento, de restauração, de reestruturação. Eu sei que pela projeção, pelo projeto que foi apresentado, vamos ter sim, evidentemente com a mesma granulação de areia, uma mina conseguida fora da cidade, teremos então assim uma restauração muito completa, até mais do que era quando o pessoal mais antigo de Balneário Camboriú, que conhece a praia há mais tempo, conhecia. Secretário Valdir Valendowski, está nos ouvindo agora? Não, também não está. Então, nem no fixo, nem no celular, estamos incomunicável com o restante do mundo através da nossa mesa de som aqui da Rádio e TV Câmara, né? De qualquer maneira, se o secretário estiver nos ouvindo, agradecer, né, a disponibilidade, a atenção com a nossa equipe. Sempre atencioso, né? Infelizmente, por problemas técnicos, nós não vamos conseguir conversar com ele para falar sobre o turismo na temporada, justamente essa questão, esta novidade, né, que foi lançada na última sexta-feira, que teve a cerimônia aí de entrega e de assinatura do contrato para a reestruturação da faixa de areia da Praia Central. E ainda a respeito de turismo, Elias, eu vou te encaminhar aí, porque programa ao vivo a gente faz assim, né? Tudo no improviso, como diria o nosso amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo. Depois da cerimônia aí que fez a entrega da licença e a assinatura do contrato, da ordem de serviço aí para o alargamento ou reestruturação da faixa de areia da Praia Central, o governador Carlos Moisés deu uma coletiva de imprensa, né, onde ele falou, questionado por mim, jornalista da TV e Rádio Câmara, a respeito aí do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Eu perguntei o seguinte, durante ali o discurso do governador, ele enalteceu e reconheceu o turismo como matriz econômica de Balneário Camboriú, e eu perguntei o seguinte, governador, além dos recursos naturais que nós temos, né, que Balneário é abençoada por Deus nesse quesito, nós temos equipamentos que fazem essa economia girar. Porém, um deles ainda vive um impasse em relação à concessão, né, da administração aí, que é o Centro de Eventos, e perguntei para ele qual que era o posicionamento do governo a partir de agora. O município já sinalizou que queria finalizar o processo, o governo do estado já fez ali uma tentativa ali de licitação, mas foi frustrada porque nenhuma empresa se interessou a administrar conforme as exigências que foram impostas pelo governo, e ele nos respondeu assim, vamos ouvir agora. Olá, Elias Silveira. Opa, tivemos um... Não é essa, né? Não. Essa aí já é a previsão do tempo. Daqui a pouco, com certeza, tem a previsão do tempo. Agora sim, vamos ouvir o áudio do governador. Este é um edital que está pronto, né? E deve acontecer nos próximos dias. Nós tivemos chamamento público para ele. Tivemos alguns percalços judiciais, recursos, enfim. Mas ele deve acontecer ainda no início do ano que vem, para que a gente dê previsibilidade para o uso desse equipamento importantíssimo para o balneário. Vai modificar realmente a capacidade de fazer evento aqui na região. Não vai servir só a Balneário Camboriú, servirá ao estado de Santa Catarina, é um equipamento muito importante. Por outro lado, nós entendemos que ele não deve ficar com o poder público em hipótese alguma. Vamos deixar com quem entende do negócio para fazer a gestão daquele equipamento. Este é um
Então aí, de acordo com as informações dadas, né, pelo governador, nos próximos dias o governo deve lançar um novo edital, né, constando aí novas exigências ou novas maneiras de dirigir. Eu acho até ali que o vai ser centro de abrandado eventos. um pouco aquilo que foi lançado no edital anterior, né? E ele falou que deve deixar na mão da iniciativa privada, Sim. o governo vai pular fora dessa, vai deixar na mão da iniciativa privada, que é realmente quem sabe cuidar aí dessas questões. E daí, depois a gente ouviu o prefeito Fabrício Oliveira, que aí comemorou e disse que o que importa é ter aí o centro de eventos com portas abertas e concordou aí com o governador nessa questão da iniciativa privada. Vamos ouvir o prefeito Fabrício Oliveira. Queremos que abra, e essa abertura eu também concordo que a iniciativa privada tem que tocar. Ela que tem aptidão, ela que deve se fazer o processo de gestão. Então, tem meu apoio, nós temos evidentemente uma pressa, cobraremos isso, mas vamos caminhar junto com o mesmo objetivo. Essa é a nossa finalidade. Tomara que dê certo dessa vez, né? Porque é uma novela interminável, né? Os mais antigos assistiram, por exemplo, o Direito de Nascer, que parecia que não terminava nunca. E essa história do nosso centro de eventos de Balneário Camboriú parece a novela mexicana Direito de Nascer, né? É interminável, é questão de décadas, né, que o pessoal vem reivindicando. Depois a liberação dos recursos pela ainda senadora Ideli Salvati, que estava ocupando uma pasta no Ministério do Governo Federal, um ministério no Governo Federal. Aí depois, né, aí o início da obra, o repasse por parte da Prefeitura de Balneário Camboriú também de recursos, toda aquela a urbanização ou a reurbanização do entorno ali do centro de eventos, tudo isso deixou inclusive o pessoal muito preocupado, muito triste, muito irritado, eu diria até, né? Agora esperamos que finalmente, felizmente, se faça um edital de acordo com a nossa realidade atual, até em função da pandemia de coronavírus, e que nós possamos ter uma empresa privada administrando o nosso centro de eventos, trazendo movimentação o ano todo para a nossa cidade e, consequência, beneficiando não apenas a região, mas também o estado de Santa Catarina. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Agora vamos falar de saúde e atualizar algumas informações a respeito da pandemia aqui na nossa região. Então vamos começar por Balneário Camboriú, porque neste domingo o município registrou 27 novos casos confirmados aí do novo coronavírus. A cidade chega agora a 12.251 casos confirmados. Desses, 10.850 pessoas já estão recuperadas e receberam alta aí da vigilância epidemiológica. Até o momento, o município possui 135 óbitos notificados. Permanecem em tratamento 1.266 pacientes, sendo que 1.223 estão fazendo este tratamento em casa, ou seja, em domicílio, e 43 estão internados. O estado de Santa Catarina acabou de atualizar agora, né, os números para Santa Catarina no boletim epidemiológico divulgado agora há pouco, né? Santa Catarina já registra 463.732 pacientes com teste positivo para a Covid-19. São 435.508 recuperados, 23.453 estão em acompanhamento. O coronavírus causou 4.771 mortes no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade atual é de 1,03%. Foram confirmados casos em todos os 295 municípios de Santa Catarina. A maior quantidade de pacientes que já confirmaram a infecção está em Joinville, 40.795 casos. Em seguida, Florianópolis, 40.065 casos. Também temos Blumenau, 24.926 casos. São José, 21.310 casos. Criciúma, 17.554 casos. Palhoça, 14.385 casos. Itajaí, 14.002 casos. Balneário Camboriú, que é um número que faz diferencial aí daquilo que é divulgado pelo Estado e pelo município. Balneário Camboriú tem hoje, pelo boletim do Estado, 13.934 casos. Chapecó, 12.814 casos. E Brusque,
12.240 casos. Atualmente, há 1.490 leitos de UTI ativos no estado pelo SUS, 1.276 estão ocupados, tem ainda 214 leitos livres atualmente. A taxa de ocupação é de 85,6%, então, esta informação. Uma diferença aí, Elias, do governo do estado e do boletim do município, de 1.143 casos do novo coronavírus. Temos já a atualização do Brasil, Pedro? A atualização do Brasil, sim, Elias. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Agora sim. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, né, que divulgou esse levantamento à 1h da tarde de hoje, com base aí nos dados das secretarias estaduais de saúde, o Brasil tem 7.241.612 casos confirmados da Covid-19 e 186.818 óbitos em decorrência da doença. Tempo e temperatura. Às 6h31, quem traz a informação é o Nilson José. Boa tarde, Nilson. Olá, Elias Silveira. Olá, amigos ligados na Rádio Câmara. Estamos chegando com a previsão atualizada de navegação e pesca para essa noite de segunda e também para terça-feira. Começando na área entre Chuí e Alaguna, temos aí vento soprando de nordeste a sudeste, rajadas de 40 a 50 km, com ondas de 1 metro a 2 metros. Aqui na nossa área, entre Laguna e Paranaguá, persiste também ventos de nordeste, com rajadas de 40 km, com ondas de 1 metro a 2 metros. É isso aí, gente amiga. Continue ligado nas ondas da Rádio Câmara para ficar bem informado. Amanhã a gente volta com todos vocês. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até lá. 18h32 agora, e com essa informação estamos chegando ao final do programa de hoje, né, Pedro? Exatamente, Elias. Vem chegando aí o Vitrine na sequência, né? Que vai trazer uma fotógrafa que vai falar justamente sobre a autoaceitação da mulher, e deve estar muito bacana. E o Câmara Informa volta amanhã, terça-feira, dia 22 de dezembro. E amanhã pela manhã, 9h30 da manhã, nós temos o boletim Câmara Informa também, né? Meia hora com muita informação para você conferir aqui na Rádio Câmara. Um grande abraço, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Vamos agora para o programa Vitrine, Rafaela Dalago. Você acompanhou o Câmara Informa.